Fala, galerinha do nono ano do CNG. Galerinha, trago para vocês hoje um assunto novo, um assuntozinho que vocês têm que prestar muita atenção, ele é fácil, tá certo? Se vocês pegarem esse assunto numa apostila, num livro ou mesmo na internet, vocês vão achar que ele é complicado, porque ele vem cheio de terminologias técnicas, mas ele é um assunto prático, certo? É configuração eletrônica. O que interessa para a gente deste assunto de configuração? É que nós químicos, nós trabalhamos com as transformações químicas, entendendo como ocorrem essas transformações. E grande parte dessas transformações, gente, ocorre entre a quebra de ligações entre átomos, entre moléculas, desculpe, em moléculas reagentes, formando novas ligações. E isso tudo acontece em nível de eletrosfera de um átomo, ou seja, numa transformação química, você tem apenas a recombinação de átomos. E isso ocorre a nível de eletrosfera. Então, só lembrando para vocês aqui, o modelo que nós usamos é o modelo de Niel-Bohr. O que é que esse modelo diz? Vou só ativar a canetinha aqui. Você tem um núcleo. Você tem um núcleo. Esse núcleo, você tem prótons, que são as partículas positivas, né? E esses prótons, eles vão atrair os elétrons que estão aqui na eletrosfera, tá certo? E os nêutrozinhos dentro do núcleo lá, apenas com a função de não deixar um próton triscar no outro e ter problemas de repulsão de cargas. Então, o que é que acontece aqui? Na eletrosfera de um átomo, você tem a perda e o ganho de elétrons. É isso que vai gerar a ligação. Então, quando eu pego e represento a molécula como O2, nada mais é, eu estou simplificando a união desses dois átomos formando uma molécula. E essa união acontece com o ganho, com a perda, com o compartilhamento de elétrons, que a gente vai ver que são ligações iônicas, covalentes ou metálicas. Tá certo? Mas para poder entender isso, a gente precisa entender como está organizada a eletrosfera de um átomo, tá certo? Observe uma coisa, gente. Essa eletrosfera ela é dividida em camadas, que antigamente eram chamadas de camada K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, os átomos, todos os átomos, eles têm um total de 8 camadas, mas nem todas essas camadas são preenchidas, tá certo? Hoje nós pegamos essas camadas aqui, ó, camada K, L, M, N, O, P e Q. São essas camadas. E hoje nós chamamos essas camadas, gente, com números. É camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, 5, 6, 7 e 8. Então nós não usamos mais essa terminologia de letras e sim de números. E ainda mais, essas camadas são chamadas de níveis. Não é camada que se chama também, é nível 1, nível 2. E o que é interessante é o seguinte, que uma coisa que nós aprendemos e descobrimos é que cada camada dessa de átomo tem uma quantidade fixa. Olha um exemplo bem aqui, gente. Ó, a camada K, ela tem um total. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Peraí, deixa eu só fechar aqui. Pronto. Tá aqui, ó. A camada K é chamada hoje de 1, camada L de 2, camada M de 3, camada N de 4, a O de 5, certo? A P de 6 e a camada Q de 7. Nós já temos uma oitava camada, porque nós descobrimos outros átomos. Hoje nós temos 119 átomos que o homem conhece. Então são 8 camadas. Essas camadas, vou até riscar aqui, ó, não existe mais, tá certo? Elas têm a quantidade fixa de elétrons. Deixa eu só mudar a corzinha da canetinha aqui. Vou botar aqui de verde, certo? Essa camada K, ela tem um total de 2 elétrons. A camada L tem um total de 8 elétrons. A camada 3, né, que eu te chamo aí de L, mas desculpe, que agora a gente usa números, né? Camada 3 tem um total de 18 elétrons. A camada 4 e 5, 32. A camada 6, que vai começar a desestabilizar o átomo, tem um total de 18 elétrons. E a camada 7 tem um total de 8. E a camada 8 tem um total de 2 elétrons. Então, nós temos essa quantidade aqui. Observe, gente, como dessa forma aqui fica complicado para a gente entender. Eu já sei que um átomo ele é dividido em camadas, ou desculpa, a eletrosfera de um átomo é dividida em camadas, e cada camada dessa tem uma camada fixa. Então quer dizer o seguinte, se eu conseguir entrar dentro de um átomo e for lá na camada 4, que a gente chamava antigamente de N, eu vou saber que lá tem que ter 32 elétrons, tá certo? E aí, para facilitar o estudo,
a gente dividiu essas camadas em subcamadas ou subníveis, certo? São subníveis. Esses subníveis, pessoal, esses subníveis são chamados por letras S, P, D e F. Ó, o subnível S, ó, tem um total de 2 elétrons, o P tem um total de 6, o D tem um total de 10 e o F tem um total de 14, certo? Eu estou colocando isso aqui para vocês, mas é só de uma forma para a gente ter uma noçãozinha. O que interessa é saber o seguinte, a gente representa o subnível de um átomo da seguinte forma, vou pegar aqui, 3s2, certo? Toda representação é assim. Quando eu digo que um átomo, que um elétron está no subnível 3s2, eu quero dizer que ele está na camada 3, ou seja, lá na terceira círculo do átomo, dentro do subnível S, contendo 2 elétrons. É essa a representação, tá certo? Observem bem aqui, ó. Como é que a gente faz? Agora sim, o bicho vai pegar e vai facilitar demais para a gente. Gente, o que nós usamos para fazer a configuração de um átomo é uma coisa chamada de diagrama de Pauling. Aí vai ficar fácil. Esse diagrama de Pauling, gente, ele tem representado todas as camadas e todos os subníveis. Observem aqui, ó, ele esqueceu de botar bem aqui mais um aqui, né, que é o 8s2 e o 7p6, porque nós já conhecemos outros átomos, tá certo? Eu não vou colocar aqui, não vou deixar do jeito que está aí. Então, o que acontece com o diagrama de Pauling? Esse diagrama é o que nós usamos para fazer a configuração de um átomo. Ele começa aqui e termina aqui. Ou seja, deixa eu só apagar e fazer de uma forma... Aqui é o início e aqui é o final. Então, como é que eu faço a configuração de um átomo? É muito fácil, gente. Primeiro passo que eu tenho que ter é saber quantos elétrons esse átomo tem. E vou fazendo a configuração, seguindo a diagonal, contando quantos elétrons ele tem. Vocês vão já ver como é fácil, ó, como a gente aprende esse assunto na prática. Ó. Vamos ver aqui o átomo de lítio. O átomo de lítio, gente, ele tem 3 elétrons. Então, olhando para cá, ó, eu faria a configuração 1s2, deu 2 elétrons. Não tem mais, vou para a segunda diagonal. Seria 2p2. Então, ficaria assim, ó, 1s2, 2p2. Só que faz 4. E o lítio nós vimos que ele tem até apenas 3 elétrons. Então, em vez de eu usar 2p2, eu vou usar 2p1. Então, a configuração do átomo de lítio seria assim, ó. 1s2, 2s1. É tranquilo, gente. Fica muito, muito fácil. Tá certo? Vamos ver bem aqui uma coisa aqui, ó. Deixa eu só apagar bem aqui. Pronto. Olha, vamos só voltar bem aqui. Deixa eu só apagar bem aqui. Para ficar mais fácil. Observem aqui, ó. O átomo de sódio. O átomo de sódio ele tem 11 elétrons. Então, a configuração do átomo de sódio seria até dar 11, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ó. Como é que eu sei aqui, ó? 2 mais 2, 4, mais 4, 10. 10 mais 1, 11. Ah, professor, não entendi. Vamos voltar lá para o diagrama para vocês entenderem aqui, ó. Ó, 1s2, 2 elétrons. Não tem mais opção, vou para a segunda diagonal. 2s2, 4 elétrons. Tenho que chegar em 11. Não tem mais opção, vou para a terceira diagonal. 2p6 faz 10 elétrons. Aí tem que entrar mais um. Observem aqui, ó. 3s2. Se eu botar 3s2 vai dar 12. Então só tenho que usar 3 o S1. Por isso que a configuração lá termina em S1. Por isso que a configuração do sódio é essa aqui, ó. Vamos ver aqui outra aqui, ó. Do átomo de potássio. Observe aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Se você somar aqui todos os expoentes, vai dar 19, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 19. É isso que está dando aqui na configuração do potássio. Se chegou no diagrama, a gente consegue entender. Vamos olhar aqui para a configuração do átomo de ferro, ó. Deixa eu apagar aqui esse slide. Aqui do ferro, ó. Tem que dar 26. Observe aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Se você somar os expoentes, vai dar justamente 26. Então, isso é que é configuração eletrônica. Quando a gente pede a configuração eletrônica de um átomo, na verdade eu quero saber como é que esses elétrons estão distribuídos.
Eu não vou fazer um desenho de um átomo, eu não vou fazer o desenho do ferro, nem do sódio, nem do potássio, nem do lítio. Eu vou apenas distribuir esses elétrons para poder entender. Por quê? Porque vocês vão entender agora. Gente, eu preciso entender a configuração porque tudo que acontece numa transformação química acontece bem aqui, numa coisa chamada camada de valência. Deixa eu só mudar a cor do pincelzinho aqui, ó. Vou botar aqui essa cor vermelha, tá certo? O que é a camada de valência? Qual o conceito de camada de valência? A camada de valência, gente, é a última camada da configuração de um átomo. Como assim, professor? É o último número, eu analiso esse número maior. Tem o número 1, tem o número 2, para o lítio. Aqui para o sódio tem 1, tem o 2, tem o 3. Para o potássio tem 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4. Para o ferro tem 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4. Então, o que é a camada de valência? É a última camada. É a camada maior que um átomo tem. Então, bem que no lítio, ó, o número 2 é maior do que 1. Então, isso é a camada de valência. Ó, deixa eu só apagar aqui. Isso é a camada de valência, ó, que a gente representa com a letra CV. No caso do sódio, o 3 é maior do que 2. Só tem uma camada de valência, que é o 3s1. Isso seria a camada de valência do sódio. Isso aqui é importante demais, gente, para a tabela periódica. É importante para mim entender regra do octeto, para mim saber as ligações químicas, certo? Eu preciso estar atento para isso. Então, faça a configuração de um átomo e identifique a camada de valência. Camada de valência aqui, ó, do átomo de potássio. 4 é maior do que o 3, então só tem um 4 aqui, ó. 4s1. Isso é a camada de valência do potássio. E do ferro, gente, observe aqui uma coisa, ó, o 4 é maior do que o 3. Porque eu tinha 3s2, 3p6, 3d6. Só que no caso aqui o 4 é maior do que o 3. Então esse 4 aqui é a camada de valência. Viram como o conceito é fácil? É tranquilo. Não tem muito o que bater cabeça. A gente aprende muito isso aqui nas questões. Outro conceito muito cobrado também é uma coisa chamada subnível de maior energia. O que é o subnível de maior energia? Vou mudar a cor da canetinha aqui, vou botar azul, tá certo? O que é o subnível de maior energia? É a última letrinha da configuração. Enquanto a camada de valência é um número maior, o subnível de maior energia, que a gente representa por SME, é a última letrinha. Aqui a última letrinha do lítio é o S1. Então isso é o subnível de maior energia. E coincide, né, gente, com a camada de valência. Olha, não mudei a canetinha não, mas vou deixar aqui de vermelho. Então isso aqui é o SME, subnível de maior energia, tá certo? Para o sódio, o S1, só que eu não falo S1, eu falo 3S1. No caso aqui do potássio, é o S1, 4S1. E no caso do ferro, é o 3D6. Gente, não confundam subnível de maior energia com configuração eletrônica ou com camada de valência. Observe uma coisa, ó. Quem é a camada de valência do lítio? É o último número, é o maior número da camada, que é o 2s1. Então, aqui no lítio coincide. Quem é a camada de valência? 2s1. Quem é um subnível de maior energia? Quem é a última letrinha? É o S1. Então, tanto aqui no lítio, a camada de valência e o subnível de maior energia são a mesma coisa. O sódio também acontece o mesmo fenômeno. Quem é a camada de valência? É o maior número, 3 é o maior. 3s1 é a camada de valência. E ao mesmo tempo é o subnível, porque é a última letrinha. Mas observe o ferro aqui, ó. Quem é a camada de valência? É o 4s1. Ou desculpe, 4s2. Enquanto o subnível é o 3d6. Então aqui são diferentes. Então cuidado, gente, com essas terminações aqui. Repito, a gente aprende configuração é na prática, não é decorando esquema de átomos, não é decorando letra, o que é o S, o que é o P, o que é o D, não. É fazendo a configuração como foi feito aqui nesse slide e nos slides anteriores, tá certo? Vamos ver aqui, olha. Vou deixar para vocês, na descrição do vídeo, uma lista de exercícios com 6 questões sobre configuração. Você vai observar que vai ser dado o diagrama de Pauli que vocês vão tentar. São questõezinhas fáceis. Na quarta-feira eu vou retornar com o vídeo de número 4, resolvendo essa listazinha aqui para vocês, tá certo, gente? Então, bom início de semana, boa tranquilidade, brinquem um pouquinho, mas não deixem de estudar. Foco no estudo. Nós estamos de quarentena, mas nós não estamos de férias, tá ok? Abraço, tchau, tchau.